Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia dos 100 dias, deu aí? Tranquilo? No dia dos 100 dias do governo do Bolsonaro e nos 100 dias, nos 4 anos e 100 dias do governo do Azambuja. Em verdade, o Azambuja não está completando 100 dias, está completando 4 anos e 100 dias, porque os 100 dias ele completou no primeiro mandato dele. Então está absolutamente preparado aí para enfrentar mais 4 anos. A grande sacada do governo está exatamente na possibilidade do governo estadual da privatização da MS Gás. A MS Gás é uma companhia que não dá prejuízo, aliás, no governo do Azambuja, as companhias, né, parece que tem só a Sanesul e a MS Gás, são duas companhias que realmente não deram prejuízo. A Sanesul deu lucro, né, na gestão tanto do Putinelli quanto na gestão do Azambuja. E a MS Gás, no governo do Azambuja, apesar de todo esse contratempo havido aí com gás natural, com essas coisas a MS Gás também não deu prejuízo. Mas no final, na segunda meia hora do programa, nós vamos mostrar uma coletiva concedida pelo governador Reinaldo Azambuja, falando exatamente desse início de governo, da ocupação, né, com infraestrutura, com educação, saúde, segurança, que são as prioridades que ele criou também para esse segundo mandato dele. A gente vai mostrar no final desta edição de hoje. Os 100 dias do... Eu quero responder aqui ao meu amigo Osman. Ontem ele mandou uma mensagem, eu já estava na hora da entrevista, saí e terminei vendo hoje a mensagem dele. Que eu faço torcida pela rejeição da reforma da Previdência. É um equívoco, eu não estou torcendo nada. Eu estou torcendo para que dê tudo certo. Agora, o meu palpite é de que a reforma da Previdência não vai dar certo, não vai ser aprovada. Não é torcida, é palpite. Palpite baseado na realidade. Eu não estou aqui para ficar torcendo, querendo que seja, né, uma coisa que eu estou vendo que não vai dar certo. Reforma da Previdência não deu certo no governo da Dilma, não deu certo no governo do Temer, e olha que o Temer transformou a reforma da Previdência em uma bandeira, né? A verdadeira bandeira da gestão dele era o que ele queria deixar aí. Era exatamente a reforma da Previdência, não conseguiu. E olha que o projeto de reforma da Previdência do Temer era bem menos rigoroso, bem menos aflitivo do que o projeto do Bolsonaro. E não passou. Ele até desistiu, antes de botar para votar, ele desistiu, inventou aquela intervenção lá no Rio de Janeiro, então não vai passar agora no governo do Bolsonaro. E se passar, se for aprovado, vai ser uma reforma totalmente desfigurada daquilo que está no projeto original, que não vai resolver nada. Porque a grande preocupação do governo, eu tenho dito aqui, é a questão do rombo, né, de 100 bilhões de reais que não vão fechar, né, a conta do governo esse ano. 100 bilhões de reais. E ele não vai conseguir tirar do couro do trabalhador. Ele não vai conseguir
porque o Congresso não vai deixar. Porque a sociedade inteligente é contra. O trabalhador, de um modo geral, é contra. Porque essa história de que não vai cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos, é tudo conversa fiada. Todo mundo vai se ferrar com a reforma da Previdência. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Qualquer analista, qualquer economista, não é a oposição que está falando. Não é o PT, que se fosse o PT que tivesse aí, só o PT contra, tudo bem. Mas é toda a sociedade, todas as pessoas mais inteligentes, as pessoas que param para refletir, as pessoas que refletem deixando de lado a paixão política, chegam à conclusão de que não vai resolver nada. Não resolve os 100 bilhões. O governo deveria ter começado pela reforma tributária. É lá que tinha que começar. E incluía, né, itens da Previdência Social. Agora, querer tirar tudo em cima do trabalhador, não vai conseguir. O Congresso não vai votar, porque quem votar sabe que pode se arrebentar depois. Então não vai. Vai ferir uma série que o pessoal chama de privilégio, e que muitos acham que não é privilégio, é conquista. Todo mundo acha que está ganhando mais porque teve o direito de ganhar mais. Todo mundo acha que vai se aposentar aos 35 anos de serviço, porque quando ele começou a trabalhar era assim. Então, não passa a reforma. O governo deveria ter feito a reforma tributária. E esse Paulo Guedes está me saindo uma Zélia Cardoso de Mello. Não sabe o que quer. Achou que o Bolsonaro ia virar mito e tudo que o Bolsonaro quisesse ia acontecer, mesmo contrariando os interesses da maioria. Não vai acontecer. Por mais prestígio que o Bolsonaro tenha, por mais bem avaliado que ele seja, por mais que o Datafolha, o Ibope esteja mentindo com relação à popularidade dele, à aprovação do governo dele, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não é por minha causa, não. Quem sou eu, né? Se eu pudesse alguma coisa, eu teria evitado a eleição do Bolsonaro. Não vai conseguir porque governo não faz milagre. Só por isso. Teria talvez menos dificuldade de aprovar uma reforma tributária, onde ele mexer com imposto de renda, né? Dava para mexer. Mas foi na conversa desse imbecil chamado Paulo Guedes, entendeu, que está aí. Aliás, o governo do Bolsonaro, ele tem que tomar, tem muito imbecil no governo dele. Não era só o Rodrigo, o colombiano, não. Nem só o Bibiano, tem muito mais. Ele precisa botar o pé no chão, deixar de lado a questão ideológica e trabalhar com lisura, transparência e com a realidade. Não pode ficar sonhando. Sonhar aqui, a pauta do horário de verão. É uma pauta boa, mas não tem nada a ver com a economia. O povo quer trabalhar, o povo quer mercado de trabalho ativo. O povo não quer que mexa na sua marmita, que mexa na sua comida, que mexa na sua sobrevivência, que mexa no seu direito adquirido. O povo não quer. O povo quer que o governo encontre saídas, que não venha atribular, que não venha acarretar maiores dificuldades para a população.
Que paguem aqueles que podem, o povo não. Tirar o benefício dos idosos, né? O BPC, benefício de prestação continuada, alterar para baixo a aposentadoria do trabalhador rural. Então, esse Paulo Guedes está me saindo uma Zélia Cardoso de Mello. Está muito mais para Zélia Cardoso de Mello que para Henrique Meirelles. E se o governo não tiver uma preocupação de reorientar a sua política econômica, mantiver essa sua persistência em resolver através da reforma tributária, ele vai para o buraco. Porque a reforma da Previdência não vai resolver o problema do déficit público. Só isso. Não vai. Vai aprovar, pode ser até que aprove. Eu não acho. Eu acho que não aprova. Mas pode ser até que aprove. Mas vai ser tão mutilada, vai virar um verdadeiro Frankenstein e não vai resolver o problema do déficit. Que este ano vai bater a casa dos 100 bilhões. 100 bilhões de reais. Quando o Paulo Guedes fala em 1 trilhão, né, enquanto não tiver 1 trilhão, o Brasil não pode aspirar, não pode desejar sair da crise. Este ano vai ser 100 bilhões, vai ficar um pouquinho menos, né, para atender o Paulo Guedes. Mas aí, completando 100 dias do governo do Bolsonaro, revogou o Estatuto do Desarmamento, foi uma das agendas dele, cumprindo promessa de campanha. O pessoal fala, não, mas não, ele fez só a posse de armas, mas está todo mundo já, né, já está liberado. Todo mundo agora pode andar armado, pode ter arma em casa. O Estatuto do Desarmamento foi completamente desmoralizado. Então está cumprida aí uma promessa de campanha. Não mudou a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, porque teve um lapso de bom senso, né? São pautas que podem, né, esperar. Pode esperar. Escola sem partido, essas bobagens aí de questão ideológica, né, que foi relevante durante a campanha eleitoral, tudo pode esperar. Agora, o que não pode esperar é o desemprego. Desemprego que não vai ser resolvido com a reforma da Previdência, não. Todo esse bando de neguinho que está aí defendendo a reforma da Previdência, todo mundo sabe que não vai dar certo. Vai exercer uma função psicológica. Ah, o presidente conseguiu tal. Mas o mercado não aplica em psicologia. O mercado aplica em grana, em resultado. E se a reforma da Previdência, se o governo estiver esperando em grandes investimentos financeiros internacionais, principalmente, em cima dessa reforma da Previdência, ele está completamente enganado. Vai tirar os 4 anos dele sofrendo com esse déficit cada vez maior. Por quê? Porque não teve coragem de encarar uma reforma tributária. Porque a reforma tributária, ele não ia topar de frente o povão, né? Ia topar de frente alguns empresários que financiaram a campanha para presidente da República. E a campanha é dele. Então ele não quer mexer. Agora, o governo não pode ter essa história de querer mexer ou não mexer. Ou mexe ou não mexe. Mas assume a responsabilidade.
assuma a responsabilidade. É o que está acontecendo com o governo. Então, são 100 dias de governo. A gente espera que o governo mexa mais nesse seu ministério, que faça um ministério realmente técnico, sem o viés ideológico, sem colocar pessoal da esquerda, sem colocar pessoal comprometido com a direita, de fazer a bobagem desse ministro aí das Relações Exteriores, que disse que o Hitler era comunista. É um absurdo, né? Esse cara da educação que tinha que mandar ele de volta para a Colômbia e combater as Farc lá na Colômbia, porque não entende de Brasil. Tem que colocar o pessoal que entenda de Brasil e que tenha solução para o Brasil. Está cheio de gente aí que uma solução para... Traz esse pessoal. E que não é pessoal de esquerda. Mas também não é um pessoal dessa direita radical que está aí, achando que vai resolver tudo, atrelando o Brasil aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos falou, a própria ministra da Agricultura, que vamos falar disso aqui, os Estados Unidos têm interesse apenas político no Brasil. Porque os Estados Unidos concorrem com o Brasil naquilo que o Brasil mais tem para vender, que que são as commodities. Os Estados Unidos concorrem com o Brasil em grãos, concorrem com o Brasil em industrialização, nem se fala, né? Carne. Um dos maiores produtores de carne do mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam de mercado para exportar. Os Estados Unidos não precisam de importar nada do Brasil. E quando importava, era para reexportar, para vender para outros países. Então o governo tem que ter consciência de que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos, não é quintal de Rússia, não é quintal da China, não é quintal do lugar nenhum. O Brasil é um país independente. E que não pode e não deve se atrelar a nenhum outro tipo de padrinho, não. Padrinho a Rússia, padrinho é igual faz a Venezuela. Padrinho a Rússia, padrinho a China. O Brasil não pode saber de Estados Unidos, de ninguém para padrinho. O Brasil não precisa de padrinho. O padrinho do Brasil é o seu próprio povo, é a sua própria nação. O Brasil vai vender para todo mundo, para quem quiser comprar. Quem precisar comprar do Brasil. Tem a China que está aí, ó, que é o maior comprador. Tem a Índia. Tem os países africanos, os países árabes, a própria América Latina. Nós temos a Argentina, que é o maior comprador do Brasil, o Chile, que está entrando agora. Então, vender para todo mundo. Por que atrelar os americanos? O que aquele maluco do Trump tem para oferecer ao Brasil? Tem para oferecer a tecnologia do automóvel que nós já temos, que já adquirimos, já pagamos já há tempo. E tem muita coisa para vender para o Brasil. Eu acho que nesses 100 dias deu para o presidente aprender muita coisa, inclusive a iniciar o mandato dele de presidente da República. Pedir desculpa pelo Paulo Guedes, né? Para mim esse é um imbecil, completamente idiota, vem mexer com reforma de Previdência, quando a reforma tinha que ser feita, a reforma tributária. Mandar embora esse secretário de turismo e meio ambiente dele aí, que está todo enrolado. E fazer política com austeridade, mas com pragmatismo. Deixando de lado pautas completamente sem futuro. Escola sem partido. Que futuro tem escola sem partido? Eles falam, mas inclusive o Bolsonaro, no discurso que ele falou ontem, que na mudança do ministro da Educação, que o jovem não tem que aprender política, não. O jovem tem que aprender matemática, português. Concordo.
E não tem jovem nenhum aprendendo política no Brasil, tá? E nem adolescente. Tá na cabeça de algum maluco achar que eu tenho netos na escola, 7ª, 8ª série do ensino fundamental, e que não tá nem para política. Tá nem aí. E professor tá nem aí para política. Ah, professor de esquerda, não sei o quê. Não existe escola com partido no Brasil. Essa é a verdade. Agora ficam distraindo a atenção da população, daqueles que não sabem disso, para dizer que a escola está construindo um comunismo, né, no Brasil, comunista, que a escola está ensinando. Um dos meus netos, que tem 12 anos, queria saber o que era comunista. O que é comunismo? Eu estou vendo aqui no site aqui, o que é? Eu não sabia o que era. Não estava nem interessado em saber. Só mera curiosidade. O que estava me preocupado era em estudar o português, que ele ia ter prova no dia seguinte. Era estudar matemática, que ele ia ter prova no dia seguinte. Ele que está interessado. Ah, ideologia de gênero na escola, eu também não vejo isso. Teu neto está na escola, nunca ninguém ensinou para ela negócio. Ideologia de gênero. Está lá preocupada com vestibular. Aí fica esses imbecis, esses idiotas, para mim tudo idiota, falando em escola sem partido, não sei o que. Falavam muito aí também na tal de urna eletrônica, né? Outra urna eletrônica. Acabou a eleição, ninguém mais falou em urna eletrônica. Cadê a urna eletrônica? Ah, o voto tem que ser impresso. Cadê? Cadê os defensores da urna eletrônica? Quero dizer que não tenho absolutamente nada contra o governo, nem do Estado, nem do município, nem da União. Agora, vou criticá-los a todos, quando tiver que criticar. Pode me chamar de comunista, pode me chamar de esquerdopata, pode me chamar de o que quiser. Quando o governo acertar, eu vou elogiar. Quando o governo errar, vai levar pau. Seja Bolsonaro, seja Zambuja, seja Marquinhos Trato, seja quem for. Não tenho o rabo preso por nenhum deles. O fato de não ter apoiado, né, muita gente apoiou para levar vantagem, o Bolsonaro, me prejudicou muito, fui candidato e perdi a eleição. Mas não mudei minha convicção, porque eu não sou político, nem comunicador para agradar ninguém. Eu sou comunicador para procurar extrair da verdade as minhas reflexões. E coloca aqui, o programa está sempre aberto, né? Tanto nas redes sociais como ao vivo, quem quiser. Ah, seja, que está errado aqui. Venha dizer. Eu sou o tipo da pessoa capaz de aceitar a crítica, né? Do jeito que eu critico, eu também aceito crítica, pode. Estou numa esperança danada de que o Bolsonaro dê um rumo para esse país, para calar a boca dos intervencionistas, aqueles que acham que político não resolve. O Bolsonaro é político e vai resolver politicamente, e só tem um jeito de resolver no Brasil, na política. É na articulação política, fortalecendo a democracia, o Estado democrático de direito. Só assim. Não adianta querer inventar a roda. Ah, vamos mudar, que não adianta mudar. Quem tentou mudar a primeira vez foi o Collor de Mello, com aquela história de bloquear os ativos financeiros, né? Quebrou a cara. Então não adianta querer mudar, a roda está inventada, a roda é redonda, ela gira para frente ou para trás. Não adianta querer mudar isso. Não adianta querer inventar a roda quadrada, que a roda é redonda. Vai rodar. Quem dá, cabe a quem guia, dá a direção. E o seu Bolsonaro está precisando dar uma direção ao Brasil.
A gente espera que essa direção seja no rumo certo. A gente espera que o governador, né, Reinaldo Azambuja, nesse segundo mandato, dê um rumo ao governo dele. Continue aproveitando um governo que ele pegou bem. Enfrentou crises, mas a crise que ele sabia que ia enfrentar, tanto sabia que conseguiu passar por ela. Esperar que o prefeito Marquinhos Trade continue imprimindo esse ritmo de desacelerado de governo, mas um ritmo que termina, mesmo sendo feijão com arroz, o pão nosso de cada dia, é um governo que não decepcione. Eu quero agradecer as pessoas que têm mandado mensagem aqui pelo Facebook e as pessoas que nos acompanham pelo site e pelo Facebook. Se tiver problema na rede social de trava, porque realmente há muito compartilhamento, termina prejudicando um pouco a imagem, você pode assistir direto pelo site, que você recebe a imagem tudo em tempo real e reduz um pouco essas travas, esses delays e travas. O governador Reinaldo Azambuja está em Brasília, participando da Marcha dos Governadores. Marcha dos Governadores é fácil fazer, são só 27, né? Agora a Marcha dos Prefeitos é um pouco maior. E ontem os prefeitos marcharam e tiveram com o presidente da República, e ele né, reafirmou o compromisso dele do Pacto Federativo, de mandar mais dinheiro para os municípios, mandar mais dinheiro para o Estado, e essa grande expectativa que tem também os governadores. Só que o prefeito Marquinhos Trade foi lá tentar liberar verbas parlamentares, e o que ele ouviu do Paulo Guedes foi que não vai ter dinheiro não, que se não fizer a reforma da Previdência não vai sair dinheiro, mesmo o dinheiro já carimbado, imposto pelo orçamento impositivo. Não foi o que eu ouvi, quer dizer, é preciso. Com aumento, prefeituras terão 82 milhões. Essa foi uma das promessas do presidente Bolsonaro ontem aos prefeitos que fizeram a marcha de Brasília. Ele só quer dinheiro. 1% a mais no FPM, que vai gerar 82 milhões de reais. É legal. E os governadores vão, naturalmente, ser recebidos também pelo presidente da República, que interessa muito ao presidente da República, até porque ele está com essa reforma da Previdência aí, e os governadores têm alguma influência, não é total influência, mas tem alguma influência junto aos seus deputados. E eu sempre disse que essa reforma interessa diretamente ao presidente da República, aos governadores e aos prefeitos, muito mais do que a população de um modo geral. Fiz uma crítica aqui a semana passada ao ministro Mandetta, que ele ficou de mandar 6 milhões para a Santa Casa e mandou 1 milhão para o trauma. Me parece que melhorou um pouco. Mas aqui o que eu quero falar é sobre o compromisso dele de desafogar o fluxo de pacientes das UPAs, emergências de hospitais. Vai mandar um pouquinho mais para as unidades básicas de saúde. Mesmo assim fica devendo muito ao Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Acho que o Ministério da Saúde tem um orçamento muito grande e pode redimensionar esse orçamento e atender, por exemplo, o caso das endemias e epidemias, né, que o Ministério tem se envolvido muito, tem gasto muito pouco dinheiro com isso aí. O prefeito Marquinhos Trade levou lá um estudo, né, precisava de 28 milhões e ele virou as costas. Então isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Desdenhar, não, isso é muita coisa. Ele foi secretário de saúde do município de Campo Grande e sabe muito bem, né, quanto é que gasta para fazer um combate a uma endemia ou epidemia.
Mas a coletiva do governador Reinaldo Azambuja, concedida ontem à imprensa, a Via Morena estava lá, a gente vai mostrar depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, o crime horroroso, né, que aconteceu em Campo Grande. Agora, essas execuções têm se amildado, têm se vulgarizado um pouco em Campo Grande. Esse pessoal do crime organizado, que está matando e tal. Essa história do filho do oficial da PM fuzilado ao chegar em casa. Porque não foi bem isso, né? A história é outra. O garoto de 19, o jovem de 19 anos de idade, foi tirar o carro dele da garagem. Mas a caminhoneta do pai dele estava na frente. Então, para sair da garagem, ele teria que retirar o carro do pai e depois manobrar e colocar o carro do pai de novo na garagem. Pegou o carro do pai, que ele saiu, havia uma tocaia. O pessoal com armamento pesado estava esperando e fuzilou a picape do pai. E ele pagou. Agora, as investigações vão correr por duas, né? Primeiro, se era o pai que estava... Se era o garoto que tinha problema, né? Ou era o pai. Eu ouvi na televisão, isso eu estou tentando achar aqui, mas parece que não evoluiu muito. O pai do garoto foi expulso da polícia por envolvimento no crime organizado. Está aqui no jornal. Capitão Paulo Roberto Xavier, filho dele, Mateus, de 20 anos, que foi morto, com 7 disparos de fuzil. O pai e filho chegavam em casa, não é essa história aí, a história não é. A polícia realizou trabalho de perícia na rua Antônio Vendas, onde Mateus foi atingido. Em frente à casa havia cápsulas que aparentam ser de fuzil e também tinha muito sangue. 7 disparos, os autores estavam, segundo a polícia, de tocaia, em um UP
da Vox, próxima à residência. O capitão, por isso que o pessoal acha que mataram a pessoa errada, ou atiraram na pessoa errada. O alvo teria sido o capitão Paulo Roberto Teixeira Xavier. Teria sido o alvo. Pinta brava ele. Havia sido preso em 2009 por envolvimento com uma organização que explorava máquinas caça-níqueis em Campo Grande, condenado a 7 anos de prisão em regime fechado por falsidade ideológica e por manter estabelecimento comercial, o que é proibido para oficial, e ainda corrupção passiva. Na época ele foi denunciado pelo Ministério Público durante a Operação Las Vegas, realizada pela Polícia Federal e o GAECO, como responsável pela logística e segurança da organização que explorava máquinas caça-níqueis na capital. Estava ligado a uma organização criminosa que tinha à frente o major da Polícia Militar, Sérgio Roberto de Carvalho, que acabou sendo expulso da corporação. Então, agora, há a grande preocupação, e isso aí a polícia tem que trabalhar, a inteligência da polícia tem que trabalhar com muita mais preocupação e ocupação, é com esse negócio desses pistoleiros de aluguel, né? Porque isso aí é crime organizado, que até então lá estabilizado, localizado na fronteira, que está vindo para cá. Isso aí que deve ser a preocupação da polícia, da inteligência da polícia civil, da polícia militar, exatamente para começar, para manter essa coisa para lá. Já é o segundo ou terceiro caso que acontece em Campo Grande em pouco prazo de 6, 7 meses. Bem, vamos então à anunciada coletiva do governador Reinaldo Azambuja, concedida na tarde desta terça-feira, lá no Parque de Exposições Laucílio Coelho. Vamos à entrevista do dia. Governador, o balanço dessas reuniões com o setor produtivo nessa terça-feira? Um balanço positivo, né? Nós reunimos com a avicultura, suinocultura, Federação de Agricultura, agora com a ProSoja, que mostra o incremento da área plantada aqui no Mato Grosso do Sul e lógico, as demandas, né? O ACB, setor de cooperativas, tem algumas demandas e muitas delas que já foram resolvidas nesses últimos anos. Nós tivemos um incremento de produtividade, a área plantada cresceu, atendemos através dos programas como o Precoce, o PROAP, os segmentos produtivos, e agora existe expansão em alguns segmentos. E isso demanda alguns investimentos, rodovias, a questão dos portos, Porto Murtim foi demandado aqui hoje, e a gente mostrou ali o início das obras já do novo terminal portuário. E tudo isso fez com que a gente discutisse um panorama. Tiveram aqui as instituições bancárias também, as cooperativas de crédito, o Banco do Brasil, que disponibiliza os recursos dos fundos constitucionais, principalmente para investimentos importantes, a demanda crescente que tem para a área de armazenagem, e feito um panorama. O Jonathan, que é o presidente da Crisul, acompanhou isso desde o começo, mas eu posso dizer um balanço extremamente positivo. É um segmento que cresce no Mato Grosso do Sul em todas as áreas, se você olhar. E a gente precisa junto olhar quais são os gargalos, os problemas e buscar soluções para a gente aumentar a competitividade desses setores aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor falou, então, não teve queda na arrecadação do Estado? Não, a produtividade, né,
Nós tivemos um aumento de 10% na área plantada esse ano. Aumentou 280 mil hectares a mais. Quer dizer, só no plantio de soja, nós chegamos perto dos 3 milhões de hectares plantadas já essa safra 18-19, que foi colhida agora recentemente. Milho, nós tivemos um incremento na milho da safrinha, a segunda safra, de quase 160 mil hectares. Então, o aumento da área plantada acabou cobrindo um pouco o problema da intempérie climática. Nós tivemos, em algumas regiões, queda de produtividade, mas acabou parte disso sendo compensada pelo aumento da área plantada e aumento de produtividade em algumas regiões. Isso é bom, porque mostra muitas vezes um mapa de ampliação de plantio não só localizado em uma região. Então você acaba superando aí os problemas climáticos e suprindo aí isso que você falou da queda, a possibilidade de queda da produtividade, queda da produção e consequentemente, queda das receitas estaduais. Então acho que teve um equilíbrio muito pelo aumento dessa área plantada em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. O senhor falou construção de mais um porto. Esse porto será em Porto Murtinho, para exportar para a Argentina. Como é que está o andamento desse porto? Eu não sei se vocês acompanharam, no final do ano passado nós publicamos um decreto que estimula a atividade portuária em Porto Murtinho e Corumbá e Ladário, que são os portos no Rio Paraguai. Com isso já vieram as demandas do setor privado. Então nós já temos praticamente um porto, já começou as obras e existe a expansão para um outro terminal portuário, os dois em Porto Murtinho, mas está tendo também um olhar para Ladário e Corumbá, para uma ampliação de terminal portuário para escoamento das riquezas produzidas. E não é só um porto para exportar o grão in natura, são terminais portuários que vão ter terminal para containers refrigerados, tancagem de combustível para importação de combustível e para exportação também, principalmente do etanol. Então começa a criar naquela região ali do Rio Paraguai um potencial de escoamento das riquezas produzidas no Mato Grosso do Sul. Para nós isso é extraordinário, porque nós reabrimos em 2015 o porto de Porto Murtinho, que passou 8 anos fechado, e agora a gente já vê uma expansão do escoamento das riquezas, principalmente daquela região. Isso é competitividade. Tem previsão para quando esse porto vai ficar pronto? Esse terminal já tem contratos firmados para fevereiro do ano que vem para exportar 500 mil toneladas de soja. Então já tem uma demanda contratada. Então agora é a pressa da edificação para concluir isso e para ir o ano que vem, em fevereiro, já começar a exportar pelo terminal de Porto Murtinho. Governador, fala um pouco para nós. O que pode ter prioridade, governador, nos pedidos? O que pode ter prioridade nessa reunião que o senhor teve aí? O senhor tem alguma prioridade nesses pedidos que o senhor ouviu? Nós temos a prioridade, né? Nós discutimos com o setor da suinocultura, que nós avançamos no regramento com um programa de incentivo. Setor de avicultura, vocês vivenciaram o ano passado um momento difícil no setor de aves. E como foi demandado e perguntado, essas exportações para onde? Argentina, Uruguai, Chile, China, países europeus. Então a saída pelo Rio Paraguai, ela leva até o Oceano Atlântico. A Argentina está demandando muito as nossas exportações, porque eles acabam internalizando o grão na Argentina, industrializando e exportando matéria-prima pelos portos argentinos. Então tudo é um complexo que se forma, e as demandas que vieram hoje são demandas basicamente de questões pontuais. Questão de energia elétrica em algumas regiões, que dá para a gente prospectar junto com a Energisa ampliação de algumas redes para atendimento. Algumas estradas que, ao ver dos setores produtivos, são fundamentais. Estradas pavimentadas para levar escoamento a esses portos que estão sendo construídos. Então são demandas, por exemplo, liga Japorã e Guatemi, interliga Ponta Porã, Cabeceira do Apa, Antônio João, com Guia Lopes da Laguna, faz uma intersecção na BR-267, liga ao porto de Porto Murtinho. Tudo isso, um mapa de prioridades do setor produtivo e que já tem
esse desenho dentro do governo do estado. A gente já está, a ligação Laguna Carapã, Aral Moreira, que você encurta caminho na região sul para descer ali para o porto de Porto Murtinho. Então essas demandas que foram demandadas de logística, de infraestrutura, são extremamente procedentes, porque nós queremos, e a gente conversava agora aqui com o pessoal da ProSoja, o Mato Grosso do Sul, se você olhar o mapa do IBGE, o mapa do Ministério da Agricultura, prevê uma expansão de produção agrícola para os próximos anos. Setor de grãos, setor de eucalipto e a própria ampliação da cana-de-açúcar. Então, são demandas que demandam infraestrutura, ponte de concreto. Nós tivemos demanda de algumas regiões pedindo para a gente ajudar os municípios em realizar pontes de concreto em algumas estradas municipais, que não são aquelas de responsabilidade do governo, mas que a gente olha isso com atenção, porque isso vai dando competitividade a esse setor produtivo. E eu acho que a tendência do Mato Grosso do Sul para os próximos 10 anos, a gente pode dizer aí que nós vamos ter mais de 1 milhão, 1,5 milhão de hectares que vão sair, muitas vezes, da pecuária, das pastagens degradadas, e que vão ser inseridas no segmento produtivo. Grãos, eucalipto, cana-de-açúcar, para a gente potencializar ainda mais a produção dentro do nosso estado. Governador, o senhor vai a Brasília amanhã. Interatividade do governo aqui junto com a AgriSul. Como o senhor vê também essa aproximação com a população e os produtores? Olha, tem sido já uma praxe, né, no nosso governo, além de estar presente em feiras agropecuárias, participar das feiras também fora daqui. Então nós temos ali a feira da avicultura e da suinocultura. A gente vai, o governo, mas leva as associações junto. Isso é importante, porque você acaba conversando com o setor produtivo. Aqui o Jonathan acompanhou desde de manhã, como presidente da associação, demandas dos setores produtivos. Isso é importante. E como foi perguntado, amanhã nós vamos estar em Brasília, marcha dos prefeitos. Por que a importância dos governadores? Deve estar 20 governadores dentro da marcha dos prefeitos, porque a pauta dos prefeitos é a mesma dos governadores. São as reformas, são a partilha dos tributos federais com estados e municípios e acelerar as reformas para a gente poder ter capacidade de fazer investimentos em áreas que são prioritárias para a população: saúde, segurança, educação, geração de emprego. Isso tudo, então, foi feito um trabalho da Confederação Nacional dos Municípios, e amanhã, pelo que eu vi na agenda do Fórum dos Governadores, deve ter 20 governadores participando da Confederação Nacional e da pauta dos prefeitos, que é comum à pauta de todos os governadores de estado. O senhor se reuniu hoje com ele? O senhor viu a proposta? O que o senhor achou? O procurador-geral esteve comigo hoje de manhã, me levou a resolução nova, a nova portaria, me disse que aquilo ali é uma tendência do Ministério Público, porque eles entendem que tem que ter realmente essa prerrogativa, e ele mesmo reconheceu, falou, nós não estamos tirando prerrogativa de promotores, nós estamos devolvendo a prerrogativa que é do procurador-geral, e ele vai poder delegar, ou a promotora, a procuradora. O importante é que teve um diálogo, né, da instituição Ministério Público, e hoje ele me trouxe a resolução, e eu passei essa resolução à minha equipe da Procuradoria de Estado para que faça uma análise ali, mas eu tenho certeza que é um avanço. Se o próprio Ministério Público fez uma mudança interna de procedimento, é porque ele concorda que alguns membros, e posso te dizer, uma minoria muito pequena, mas extremamente ativista, e que muitas vezes faz com que haja uma cisão das responsabilidades. Ninguém quer tirar a responsabilidade do Ministério Público de investigar qualquer governo, qualquer prefeitura, qualquer ente, porque isso é dever e está na Constituição. O que nós não podemos é concordar com o ativismo e com o excesso. Sendo dentro do regramento legal, não tem problema nenhum, e acho que essa nova resolução do próprio Ministério Público mostra que eles estabeleceram um novo regramento na relação com a Assembleia Legislativa, numa relação com o governo do Estado, numa relação com o Tribunal de Justiça, para que a gente tenha uma regra estabelecida, e essa regra é a resolução,
que com certeza vai dar transparência e não vai impedir ninguém de fazer investigação. Simplesmente nós vamos coibir alguns abusos e o ativismo político de alguns promotores de justiça. E aí, Mendes, o senhor acha que ela deve ser retirada? Eu acho que eu não conversei com a Assembleia, né, porque a prerrogativa de tirar ou não é do governo. Mas acredito que a resolução deve distensionar essa questão aí que a Assembleia Legislativa vinha discutindo. Governador, qual que é a avaliação que o senhor faz do relacionamento com o governo federal com o Mato Grosso do Sul nesses primeiros 100 dias? Eu faço um panorama extremamente positivo. Nós temos um bom diálogo com o governo federal, nós temos 2 ministros de Estado que fazem parte ali, nós tivemos visitas e fomos recebidos em Brasília por praticamente toda a equipe do presidente, e nós sabemos que em 100 dias não dá para fazer tantas coisas como espera às vezes a população, mas eu não tenho dúvida que muitas coisas positivas estão bem encaminhadas com o governo federal e que serão extremamente benéficas a Mato Grosso do Sul.